Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo. E a nossa conversa de hoje, gente, ela vai se tratar de um assunto que ele não tem nada a ver com aquilo que eu quero contar aqui para vocês, mas é só para mostrar para vocês como que muitas vezes é algo que parece relevante, algo que parece assim, que não tem muito a ver com o nosso dia a dia, pode nos fazer pensar, sabe? Se a gente ficar analisando ali aquele contexto, nos levar a pensar como eu posso melhorar, como eu posso fazer isso de acordo com aquilo que eu estou vendo. Tem coisas ruins que a gente vê, que a gente fala assim, opa, não vou fazer, vou tomar cuidado. Ou não vou naquele lugar, não vou fazer tal coisa. E tem coisas boas que elas te inspiram, né? E eu fui inspirada por um vídeo que eu vi e que aparentemente ele não tem muito a ver, né, com aquilo que eu vou falar, mas que me deu essa inspiração para vir falar com vocês e ela tem falado comigo até hoje, né? Mas eu já quero fazer um convite para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, a vir conhecer os outros conteúdos aqui do canal, a vir fazer parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você se identificar, né, com os conteúdos que você der uma olhadinha aqui no canal, tá? Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Mas se você já foi inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só esse vídeo, mas em outros vídeos também. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, né? Que é o nosso vídeo de bate-papo. Eu sempre coloco para vocês aqui um tema, né? Nos vídeos de conversa. E nosso tema de hoje é treine a sua orquestra. E por que que eu estou falando sobre isso, gente? Porque nesse vídeo em específico, eu vi uma orquestra, né? E geralmente, né, quando a gente vê a orquestra, a gente vê tudo bem organizado, né, a gente vê tudo bem, né, preparado ali, pessoas que sabem daquilo que estão fazendo. E a gente vê, obviamente, um regente, uma pessoa para poder reger ali aquela orquestra, né? E eu olhava com o olhar de, tá, se ele tá ali na frente, se ela está ali na frente ali da orquestra, é porque, né, é, tem algum motivo para estar ali, né? Mas eu nunca levei a sério essa questão da pessoa regendo ali e os movimentos dela queriam indicar alguma coisa. Então, para a pessoa que é leiga, tudo bem, tá ali por algum motivo, né? Não tá ali à toa, mas o negócio é muito mais além, né, do que a gente olha assim por fora, né? Mas fizeram como se fosse uma brincadeira, não sei, ali, né? Colocaram uma jovem para poder reger a orquestra. E ao primeiro momento quando eu vi, eu pensei assim, ela vai mexer as mãos, né? E eles não vão tocar nada, porque por mais leiga que eu seja no assunto, eu entendo que se aquela pessoa que estudou está ali, é porque tem algum motivo para estar ali. Então, ele está regendo para dizer onde você vai, onde você não vai. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a gente olha aquilo ali e fala assim, manda pra lá, manda pra cá, mas a gente tem noção de que é algo tão assim, que se você não fizer uma mão pra lá, uma mão pra cá, um instrumento vai tocar ali, outro vai tocar aqui, você entende? Eu acho que você que não entende também tanto quanto eu de orquestra, você pode imaginar a mesma coisa, né? Ou você que entende pode estar me achando, mas eu quero chegar lá no assunto com você. Então, o assunto aqui não é técnica sobre orquestra, não, eu já vou chegar lá. Mas é só para falar para vocês o que eu achei no começo, né? Então, eu estou contando aqui para vocês o que eu achei no começo. Então, colocaram aquela jovem lá e ela estava morrendo de vergonha, né? E então, estava todas as pessoas que ia tocar ali com seus instrumentos. E quando ela mexia com as mãos, uma coisa tocava ali, outra coisa tocava aqui. Aí ela mexia as mãos assim, tudo tocava junto, um barulho, uma coisa assim. E as pessoas que estavam na orquestra ali, elas estavam rindo. A pessoa que rege estava rindo, inclusive ela rindo, porque ela ficou assim, sem saber o que fazer, porque cada movimento que ela fazia, a orquestra tocava. Cada levantada de mão que ela fazia, a orquestra tocava. Só que tocava de uma forma muito barulhenta. Vocês já viram aquele episódio do Chaves, onde tá todo mundo ali, começa a tocar e faz um barulho? Gente, é praticamente a mesma coisa. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, procurei pra vocês verem como que é. E aí, quando eu vi aquele vídeo, aquele me tocou num assunto assim que eu sempre trago pra vocês aqui, sobre família, né? E por que treine sua orquestra? Porque quando a gente toma algumas atitudes, quando a gente faz algumas coisas que muitas vezes são impensadas, a gente fala algumas coisas que são impensadas, a gente está levando essa orquestra para um lado. Muitas vezes a nossa vida familiar, ou no seu emprego, ou no seu relacionamento, às vezes fica uma bagunça, porque nós estamos regendo de uma forma errada. Nós temos tudo ali para poder é, levar aquilo ali bem. A gente tem os instrumentos específicos, a gente tem as pessoas ali.
E aí, muitas vezes a gente não consegue fazer com que essa orquestra ela toque direito, por causa do nosso comando. E eu quero falar com você mais profundamente que a mulher. Eu falo que a influência da mulher, gente, ela é enorme, ela é assim muito grande, sabe? Se você for procurar na Bíblia, o como mulheres que influenciaram para o bem, elas fizeram as suas famílias, né? Não só a sua família de origem, mas como a família que ela constituiu para o bem. E tem mulheres perversas que levaram os seus esposos e a sua família, tanto de origem quanto a família que ela constituiu, para o mal. Então a gente pode ver assim os dois lados. E é um assunto que eu já tratei com vocês aqui no canal. Eu já falei com vocês aqui no canal. Eu não estou falando que a gente é perfeita, que a gente não tem aquele dia que a gente tá meio assim cansada, que a gente tá meio, né, que a gente às vezes dá vontade de explodir. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da maior parte do nosso tempo, 99% do nosso tempo. Quem nós temos sido? Para onde a gente tem levado essa orquestra? Como a gente tem tocado essa orquestra? Quando vocês verem esse vídeo, vocês vão perceber que é importante. E quando eu vi esse vídeo, me tocou nesse assunto porque é muito do que, que eu falo aqui com vocês, sabe? É muito sobre o que eu conto aqui pra vocês, sabe? Então, a forma como a gente fala, a forma como a gente reage a algumas situações, a forma como a gente leva a nossa vida, a forma com que a gente deixa fazer parte da nossa mesa, a forma como a gente deixa pessoas entrarem de forma invasiva na nossa vida, muitas vezes a gente permitindo, leva a, a, a nossa família para um lugar ou leva a nossa família para o outro. A forma como você está treinando a sua orquestra vai falar muito sobre você, sabe? Então, se a gente tem uma casa completamente bagunçada, uma casa sem ordem, uma casa sem harmonia em todos os sentidos, tá falando muito sobre como a gente tá treinando essa orquestra. Eu não tô aqui trazendo um peso para você que é mulher, falando que tudo é responsabilidade sua, porque eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, então eu sei do que eu tô falando, sabe, gente, também. Eu sou mais uma entre tantas mulheres por aí, né? Umas com a vida mais difícil, outras com a vida um pouco mais leve, outras com a vida mais, né? Mas todas temos provações no dia a dia. A gente tem que lidar com um menino aqui, a gente tem que lidar com uma coisinha ali, e cada um matando o seu leão por dia, né? De formas diferentes. Então, não é uma palavra de acusação para você, mas é uma palavra de alerta para você. Como você tem tocado aí a sua orquestra? Será que não está na hora de você fazer aquela reunião familiar e colocar tudo ali no seu devido lugar? Fulano isso, fulano aquilo. Será que não está na hora de a gente colocar a nossa casa em ordem? Sabe? Tirar aquele quartinho da bagunça, começar a arrumar a nossa casa? Será que não está na hora da gente começar a delegar a função para as pessoas da nossa casa, para a gente parar de ficar sobrecarregada? Será que não está na hora de você ter uma conversa séria com seu esposo sobre algumas coisas que está te adulando de alguma forma? Você que é marido que está me vendo, você ter uma conversa com a sua esposa sobre algo que está te fazendo sentir mal? Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas, a gente vai empurrando com a barriga, né? Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E aí um problema vem atrás do outro. Sabe aquele de basta cada dia o seu mal? Então todo dia você tem uma coisinha pra resolver. Uma hora o menino que fez isso, outra hora o problema no trabalho, outra hora isso, aquilo. Aí quando você vai ver, já explodiu. Então eu não sou a favor de empurrar com a barriga. Eu sou a favor de, olha aqui, eu não tô gostando dessa situação. Olha aqui, você tá fazendo isso aqui, não tá legal. Então eu sou a favor de a gente já conversar logo, já para quê? Para que chegue num determinado, para que não chegue num determinado momento onde você exploda, onde você vomite tudo aquilo que você já tá ali guardando. Lídia, eu já tenho 20 anos de casado, não vale mais a pena para mim ficar criando habitozinhos, criando momentozinhos, eu colocando isso aqui. Então a gente vai levar a nossa vida e vai treinar a nossa orquestra da forma como a gente quer. Se eu quero que meus filhos sejam um apoio para mim quando eu tiver necessidade, quando eu precisar resolver alguma coisa, eu estiver incapaz de fazer alguma coisa, eu vou ensiná-los a cuidar do básico dentro de uma casa, né? Porque eu já falei para vocês aqui que muitas mães de meninos têm esse problema, né, gente? Menino não tem que saber lavar uma louça, não tem que saber limpar um fogão, não tem que saber fazer uma comida por conta da masculinidade. Isso não tem nada a ver, gente. Pare e pensa no bem que você vai estar fazendo para a companheira deles lá na frente. Se provavelmente você está aí falando esse tipo de coisa, porque o seu marido também não faz, né? Ou você gostaria muito que ele fizesse.
para te dar uma ajuda, para te dar um suporte também, porque às vezes os dois trabalham e mesmo que uma fique em casa, o outro trabalha, é um trabalho dentro de casa também, não remunerado, mas é um trabalho, você entende? Então, a gente tem que começar a ensinar, ó, você tem que aprender a lavar uma louça, você tem que aprender a limpar um fogão, passar a sua própria roupa. Pra quê? Pra que quando eles casem, eles não sejam aquele tipo de marido folgado, sabe? Que a mulher tá lá com um bebezinho recém-nascido, às vezes operada de uma cesárea, ou acabou, né, de ter ali seu parto, tem que ficar chamando a sogra, tem que estar chamando a mãe, porque o marido dentro de casa não sabe fazer um nada. Então, você treinar, primeiro, ele vai te ajudar dentro da sua casa, ele vai servir você dentro da sua casa. E quando for lá na frente, ele vai ser suporte para a esposa dele. E pode ter certeza que elas vão te agradecer. E por mais que eles demorem a casar, ou de repente resolvam não casar, né? Vai saber fazer as coisas, vai poder pagar alguém. Se não quiser pagar alguém, vai saber fazer, não vai ficar dependente dos outros. Então, tem coisas que a gente faz desde agora, né? Ah, tô começando um relacionamento, então como que você vai querer que esse seu namorado hoje seja um futuro marido lá na frente? Desde já analisando, né, como ele trata a mãe, como ele trata as irmãs, como é dentro de casa, se é daquele tipo de homem que já se seca e deixa a toalha jogada em qualquer canto, sabe? Então, claro que no início do relacionamento você não vai ficar falando, ah, ele não é isso. Não, vai chegar um determinado momento que você fala assim, olha, quando a gente casar, eu gostaria muito que você pegasse a toalha, você colocasse no varal, colocasse dentro desse cesto aqui, só não deixar jogado, sabe? Tem coisas que você já vai vendo. Porque, como eu sempre falo aqui, namoro não é pra ficar dando só beijinho, gente, é pra gente resolver coisas também que lá na frente vão implicar de uma forma positiva ou negativa. Então tem coisa que você tá vendo agora, falando, não, eu vou mudar, eu sou a superior. Não, você não vai, porque as pessoas, elas não mudam dessa forma. Então tem muitas mulheres que o cara já fez arruaça na vida de um monte de outras mulheres. Ela é a, ela é a super heroína que ela vai mudar tudo e às vezes você acaba se desgastando. Você acaba com a sua vida porque tentando mudar alguém, não. Começa a analisar. Tem amor próprio, sabe? Tenha amor próprio. Não tá legal isso aqui pra mim? Então, tem aquele ditado, né, gente? Que é melhor só do que mal acompanhada. Pelo menos por tempo, sabe? Então, é você passar isso também para suas filhas. Eu falo muito aqui, gente, que eu tenho um anseio, sabe, de falar pra juventude, um anseio de falar para jovens, porque quando eu olho na porta da escola do meu filho, as situações das jovens de hoje em dia, gente, eu fico assim, meu Deus, sabe? Porque eu estive naquela situação ali. Sabe, eu estive ali, mendigando às vezes atenção, mendigando. Eu já falei pra vocês também sobre a presença do pai, o quanto a presença do pai é importante, sabe? O quanto o amor sincero de um pai faz toda a diferença. Então, se você é pai que tá me vendo, senta a tua filha no teu colo, fala, filha, o quanto você é linda, olha o quanto você é inteligente, você não precisa implorar pela atenção de outros meninos, de outros homens, com a roupa que você está vestindo. Eu não estou falando aqui, gente, que num dia de calor você não pode colocar um shortinho. Não estou falando de short que vai mostrar a polpa do bumbum. Eu não estou falando de você ir na praia com um vestido longo. Eu quero que vocês entendam isso. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas entendem, ah, mas você vai pra praia de vestido? Você não... Eu estou falando de roupa, quando você mostra a mais. Quando você quer mostrar o seu corpo para ter atenção. Você entende? Então, eu tô falando sobre esse tipo de assunto, sabe? Então, você com um amor sincero de pai, sentar com a tua filha, filha, você é linda, o papai te ama, para que quando ela ouvir isso de um outro moleque, de um outro homem, mas com a intenção de abusar dela, com a intenção de falar isso para ganhar o coração dela, para que ela se entregue para ele, ela fala, opa, eu já tenho um referencial de alguém que me ama dentro de casa. Eu não preciso de cair na primeira lábia de alguém que falou que me ama, porque meu pai já fala que me ama, meu pai já me fala o quanto eu sou linda, o quanto eu sou inteligente. Então, muitas vezes as nossas jovens estão sendo tragadas por quê? Porque não tem amor dentro de casa. Porque o pai não afirma a beleza dessa menina, sabe? Eu já falei pra vocês aqui que quando a casa ela tem um pai, parece que ela tem um cercado, né? Ela tem uma cerca que impede do lobo passar, sabe? Ah, Lid, mas a minha mãe me criou sozinha, minha mãe deu conta assim, minha mãe também me criou sem meu pai. 8 meninas, você entende? Ali, matando um leão por dia. Só que minha mãe dava conta por experiência própria, não, porque a gente via várias coisas acontecendo que a presença daquela figura do pai fez falta. Eu falo como filha, fez falta. Sou grata à minha mãe por tudo, sou.
Só que você que é pai, que de repente está pensando em desistir da sua família por uma aventurazinha, de repente por uma menininha mais nova, não faça isso. Não faça isso. Cumpra com a tua palavra. A palavra de Deus, ela fala que a palavra do homem, ela tem que ser sim ou não. Fora disso, não vem de Deus. Então, se você no altar, ou se você diante dessa mulher, você prometeu para ela que você honraria ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na juventude, na velhice, honre a tua palavra de homem. Cuide da sua mulher, cuida das suas filhas, seja esse cercado. E para você que é mãe, que assim como a minha mãe, que deu conta de cuidar das filhas ali, né, na dificuldade, a gente não tinha, gente, luxo, a gente não tinha as bonecas que a gente ganhava era da patroa da minha mãe, sabe? Outras coisas aqui que eu creio que você passou por coisas até piores que eu. Se você não passou, glória a Deus por isso. Mas é o que eu vivi, é o que hoje muitas crianças vivem, sabe? E é o que eu sempre alerto os meus filhos aqui, juntamente com o pai deles. A gente fala sobre isso, gente, vocês têm, né? Na medida do possível, vocês têm as coisinhas de vocês têm, tô com vontade de comer tal coisa, come, que tal lugar vai, que quer na vovozinha, vai na vovó, a gente teve aquele coisa de vó, então tudo eles têm ali, então a gente sempre tá falando isso, alertando, olha o quanto vocês são privilegiados, olha o quanto vocês têm, sabe, então, a minha mãe, ela esteve em uma situação ali, muitas vezes que a gente via que era de canseira, sabe? De cansaço ali, mas nunca nos deixou. Às vezes você é essa mãe que tá ali lutando, 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 e você tá sendo pai, você tá sendo a mãe. Só que quando o lobo vê que essa casa, ela tá assim, esse cercado, pra ele acha que é... Porque eu já vi isso na prática, gente. Eu já vi isso na prática. Eu não tô falando pra você algo da minha cabeça. Eu vivi, eu vi, eu sei o que eu tô falando. Acredito que vocês também, né? E então, homem, se você prometeu, se você jurou diante dos homens, diante de Deus, cumpra com a sua palavra. Seja esse cercado que vai barrar o lobo de tragar a tua alma, de tragar a alma da tua família. Quando eu falo alma, gente, eu falo de alegria, eu falo de coisas que você pode evitar treinando a sua orquestra. Eu sei que tem coisas que a gente ensina, eles vão lá e fazem de outro jeito. A gente fala, aí você fala, você fica decepcionado porque fez de outro jeito. Sabe, eu sei, né? Eu sei, eu sou mãe, eu sei do que eu tô falando também. Então, essa parte é complicada, mas o que você puder fazer para poder barrar, faça, faça, entende? Então, quando eu vejo essa situação das jovens na porta daquele jeito, sabe? É como se estivesse mostrando ali o corpo para poder ter atenção de algo que está faltando dentro. Eu já falei para vocês aqui que a nossa roupa ela comunica, a nossa maquiagem comunica, o nosso cabelo comunica. Se você vê uma mulher que tá com as unhas todas descascadas, com o cabelo mal feito, todas. Ela comunica a falta do cuidado, comunica a falta de algo dentro dela. Agora, quando você é uma mulher, já comunica a ordem, comunica que as coisas estão, sabe? Às vezes a pessoa pode se produzir toda, né, também, mas dentro tá um vazio, mas o vazio ainda está ali. Independente da roupa bonita que tá mostrando. Então, a palavra fala também que as bênçãos do Senhor acrescentam alegria, elas não acrescentam dores. Então, se está acrescentando dores a forma como você até hoje tem levado essa orquestra, tá na hora de uma reunião, tá na hora de conversar. Eu até vi, gente, algo que me chamou muita atenção, a história sobre um cavalo que estava amarrado, né? Um cavalo que estava amarrado num tronco de uma árvore. E o diabo cortou a corda que estava prendendo aquele cavalo, e o cavalo foi, né, fugido ali e foi comer o pasto de uma fazenda. Começou lá a comer, 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 comer. E o dono daquela fazenda pegou e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo foi lá tirar satisfação. Por que o fazendeiro tinha feito isso? E aí aconteceu o quê? Que o fazendeiro pegou, né, discutindo com o homem ali. O dono do cavalo matou o homem que tinha matado o cavalo, matou o fazendeiro. De repente, a família desse fazendeiro foi tirar satisfação com o dono do cavalo, matou o dono do cavalo. E aí foi uma coisa ruim acontecendo atrás da outra. E aí no final de tudo, foi perguntado pro diabo, por que você fez tudo isso? E ele falou, eu só soltei o cavalo. Muitas vezes acontece isso com a gente. Tem situações que acontecem e a gente vai tomando uma decisão precipitada, a gente vai tocando nossa banda pra lá, pra cá, pra cá. Então, assim, nós temos que perceber que nós estamos muitas vezes em situações em que a nossa fé ela é provada, onde que muitas vezes a nossa é para ver até onde a gente vai,
sabe? Às vezes aconteceu alguma coisa com o menino, e aí você vai e faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, já a pessoa soltou o cavalo. A atitude é sua. Você que vai tomar atitude. Você que vai levar essa bola. Então, de repente, a sua filha, você viu que ela tá com rebeldia, você viu que tá com rebeldia, ou aconteceu algo no serviço. É a sua atitude que vai dizer como que vai terminar essa história. Às vezes a vontade de você lá é a sua atitude que vai contar. Muitas vezes é a nossa atitude dentro de casa, gente, que vai contar como a nossa banda vai ser tocada. Como a gente vai tocar, né? Essa nossa orquestra. Então, a moral dessa história aqui para vocês é: analise aonde você está errando. Eu analiso onde eu estou errando, aonde que estou levando a minha banda, por que que tá tocando desse jeito? Por que que tá ficando sem harmonia desse jeito? Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo aquilo? Eu vou voltar e rever o que aconteceu, rever muitas vezes meus conceitos, rever da forma como eu fui criada, da forma como eu tô criando. Será que foi legal a forma como eu fui criada? Será que foi legal a forma das coisas que eu ouvia? Será que foi legal? Então, será que não tá na hora de eu fazer diferente? Será que não tá na hora de eu agir de forma diferente? Então, assim, é legal a gente rever algumas coisas e ver por que que a nossa banda tá tocando com um lado, por que que tá tocando. Isso não quer dizer, gente, que tudo vai ser mil maravilhas. Não, gente, porque nada é mil maravilhas. Nesse mundo tereis aflições, como a palavra fala. A gente vai ter um desgosto aqui, a gente vai chorar ali, a gente vai ficar preocupado aqui, a gente vai ter um momento de alegria, de euforia, de empolgação. É a vida. Só que como a gente está levando a nossa banda, como a gente está tocando a nossa banda, como a gente está regendo essa nossa orquestra. Será que é assim, harmonia? Sem entender nada, a gente está entrando ali loucamente naquilo e tocando ali. A sua banda ela vai tocar, os instrumentos estão ali. Eles vão tocar de alguma forma. Eles vão tocar. Você tocando bem, você regendo bem ou você regendo mal. Ela vai continuar tocando. Seus filhos vão ser uma coisa ou outra da forma como você está regendo. Isso não quer dizer que filho de pastor é pastorzinho, filho de mãezinha boa é filhinho bom, que você ensinou 100% eles vão fazer. Você fez tudo 100% como você foi ensinado. Entendeu? Só que tem coisas e preceitos que você ainda tem dentro de você hoje. Então vamos tentar tirar nossos filhos, tirar nossa família das garras do inimigo, que muitas vezes só tá cortando a corda para poder ver qual vai ser a nossa atitude, entende? Maior que está conosco. Né? Eu tenho certeza que Ele é o Deus que vai nos dar força como pai, como mãe, como esposa, para poder reger essa orquestra aqui de forma harmônica. Então, esse aqui é um pensamento que eu trouxe aqui para vocês, algo que eu vi e que eu espero que de alguma forma, algo que eu tenha falado aqui tenha tocado e tenha te feito pensar. Tá bom? Isso aqui foi legal pra mim, eu entendi. Isso aqui não encaixa muito na minha rotina. Pega o que você achou aqui, fala com você e leva. Faça uma revisão aí do que, nossa, essa situação aqui já tá recorrente, essa situação aqui não tá. Por quê? Qual que é a raiz disso daqui? Vamos, entendeu? Porque às vezes você tá passando por situações que você pode melhorar só com uma atitude sua, só você vendo qual é o instrumento que tem que tocar naquela hora, qual é aquele que tem que tocar naquela outra hora, e você reger, ó, isso aqui toca nessa hora, isso aqui toca nessa hora, e com a ajuda, claro, do seu esposo, você que é o homem da sua esposa que está aí, né, vendo esse vídeo, e tocar aí as diferentes áreas da sua vida. Eu só trouxe aqui uma analogia dessa orquestra baseada no vídeo que eu vi, e trazendo aí pra família, você leva pro seu trabalho, se você não tem filho, você leva aí pra sua vida com as suas amizades, aonde que não tá legal, aquela situação nossa, naquela amizade, ou no meu emprego, por que tem isso? Por que tá acontecendo aquilo? O que eu tô fazendo aqui que não tá legal? O que eu tenho que fechar minha boquinha de algumas coisas para poder prosseguir, para poder avançar? Então, treine a sua orquestra, seja a sua família, seja no seu trabalho, seja na sua amizade, seja na sua faculdade, seja a sua vida. Que às vezes toma algumas atitudes e você fala, então, o que você tem que começar a fazer? O que você tem que deixar de fazer? Entende? Então é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje, tá, gente? Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de joinha para poder avaliar o vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Mas se você já foi inscrito ou inscrita por aqui, meu muito obrigado pela sua presença e companhia aqui. Não só esse vídeo, mas em outros vídeos também. Um beijo, tchau, tchau. Eu te espero no próximo vídeo.